Atos 13, nós vamos ler nessa manhã os versículos 13 e 14, os mesmos que nós lemos na semana passada. Ainda temos algumas coisas para falar nesse texto. Atos 13, versículos 13 e 14. O nosso texto diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Até aqui. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças a Deus pela tua bondade, por abrir, Senhor Deus, o nosso entendimento para com o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, diante da tua sagrada Escritura, nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe com toda a verdade e com tudo que está revelado para o nosso bem, para a nossa edificação e para o louvor do Senhor. Fale conosco, trabalhe em nossos corações, ó Deus, para que sejamos enriquecidos com a Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra é o nosso escudo, Senhor. A Tua Palavra é a luz, é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. E nós precisamos dela, Senhor Deus, especialmente nesse mundo de trevas. Nós precisamos da Palavra do Senhor para nos dirigir os passos e para nos guiar, Senhor, na jornada da nossa vida. E para conhecermos mais acerca de Jesus Cristo, o Teu Filho. Nós oramos em Cristo Jesus, esperando tão somente pela Tua misericórdia e a Tua graça. Amém. Aqui nós temos a continuação da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, quando saem eles ali das regiões do Oriente Médio, as regiões de Israel, e prosseguem viagem para pregar o Evangelho para os gentios, levar a palavra de Deus para outros povos. Eu quero começar esclarecendo ou lembrando aos irmãos que gentios não são um povo específico. São todos os povos que não são judeus. Então, se alguém pertence a uma outra etnia, os judeus os chamavam de gentios. Poderiam ser eles de qualquer outra raça, de qualquer outra nacionalidade. Eles eram todos chamados de gentios. E nessa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé saem para pregar o Evangelho a esses outros povos. Na verdade, aqui começa a missão da igreja. Aqui começa o trabalho da igreja em levar o nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto a todos os lugares da terra. E essa missão começa numa ilha, como nós vimos, a ilha de Chipre. E nessa ilha, os dois missionários, Paulo e Barnabé, eles começam o seu trabalho de pregar Cristo Jesus, o Senhor, Cristo que morreu crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. Essa missão de pregar a Jesus, ela tem início ali. Mas quando eles saem dali, nós vimos que houve alguns empecilhos, porque João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, ainda nessa época, um jovem
certamente com questões não resolvidas, imaturo em alguns pontos. O texto diz que ele deixa os missionários, como nós vimos no último domingo. Existem vários pontos que tentam explicar por que João Marcos deixou os missionários. Nós vimos isso muito bem no último domingo, mas isso não é o ponto que nós vamos tratar nessa manhã. O ponto que nós vamos tratar essa manhã se encontra a partir da metade do verso 14, quando os missionários chegam a Antioquia da Psídia. Aqui vale lembrar que os missionários que saíram lá do Oriente Médio já estão na Europa. Eles já deixaram um continente e já estão em outro continente. Aqui eles estão no que a gente chama hoje de leste europeu, a região que hoje ela tem uma concentração muito grande de muçulmanos, inclusive, mas também cristãos ainda. E aqui eles estão pregando a palavra de Deus, levando a fé em Jesus Cristo adiante para os homens que moram naquela parte do mundo. Eles já estão na Europa pregando o Evangelho. Saem daí, atravessam, entram no continente, nessa parte da Europa, prosseguem aí, subindo montanhas, e aqui a questão geográfica, irmãos, eles sobem mais de 1.000 metros de altitude. Eles têm que escalar os montes Taurus, e a região aqui é muito fria, é muito gelada. Certo que alguns locais ali da Palestina e próprio Israel, há épocas do ano que é bastante frio, especialmente à noite. Mas nada se compara à região que eles estão agora, além de estar numa situação de bastante frio. Paulo ainda estava doente quando chega aqui em Antioquia da Psídia. Alguns comentaristas sugerem que Paulo estava provavelmente tinha pego malária, por algumas questões que se levantam aqui e pela a própria situação da época onde essa doença era comum. Então eles tratam de especular sobre isso. O fato é que Paulo estava doente. Mas ainda assim, irmãos, nessa parte alta, ultrapassando os montes Taurus, ele chega nesse lugar, Antioquia da Psídia, seguindo em direção norte, e que era um lugar muito importante na região que nós vamos encontrar, chamada de Galácia. Lembra que Paulo escreveu uma carta aos Gálatas? Então essa é a região da Galácia, é a parte da Galácia que Paulo se encontra aqui. E ali ele, ao chegar na cidade, eu quero destacar esses pontos com os irmãos, espero que os irmãos me acompanhem nesse raciocínio. O texto diz que ao chegar em Antioquia da Psídia, no sábado, eles entram numa sinagoga e tomam assento ali na sinagoga para participar daquele culto a Deus que está acontecendo ali na sinagoga judaica, onde os judeus estão celebrando ao Deus de Israel, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Alguns pontos que nos chamam a atenção. O primeiro é que Lucas deixa claro, ao escrever Atos, que eles, no sábado, entram na sinagoga. E a gente sabe que há uma divergência entre cristãos e judeus sobre o dia que deve ser guardado para o culto a Deus, o dia que deve ser santificado para o culto ao Senhor. Os cristãos guardam o primeiro dia da semana, o domingo, mas os judeus guardam o sétimo dia, o sábado, literalmente o sábado do nosso calendário, o sétimo dia da semana. Paulo era cristão. Como cristão, Paulo guardava o primeiro dia da semana. Nós vamos ver isso no capítulo 20, versículo 7, do mesmo livro de Atos, quando o texto diz: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Eles estavam ali reunidos em culto a Deus, celebrando ao Senhor.
muito provavelmente celebrando a ceia do Senhor, e quando Paulo toma a palavra para pregar e falar sobre as riquezas que estão em Cristo Jesus. E ele então prega o evangelho naquela ocasião, e o texto deixa claro que a reunião entre os cristãos, não com os judeus, mas entre os cristãos, aconteceu no primeiro dia da semana. Há outros textos que podem nos levar a essa mesma conclusão, de que a igreja primitiva, a igreja dos dias de Paulo, dos dias de Pedro, dos dias dos primeiros apóstolos de Jesus, dos primeiros anos da igreja, eles guardavam o domingo, o primeiro dia da semana, como o dia da adoração, como o dia santificado, que deve ser santificado ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não vamos confundir cristãos com judeus, pois os judeus é que guardam o sétimo dia, o sábado. E hoje, os adventistas é que guardam o sétimo dia, e não os cristãos de um modo mais generalizado. O fato, irmãos, é que Paulo está ali entrando numa sinagoga. E a sinagoga é o local onde os judeus se reúnem. Por isso, eles guardam o sábado, porque são judeus. E Paulo aproveita a oportunidade para ir ao culto judeu, para ir ali ao serviço litúrgico dos judeus, porque é no sábado que eles se reúnem, para ter a oportunidade de pregar a Cristo Jesus, que ressuscitou no primeiro dia da semana, o Senhor Deus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Então, alguns pontos são importantes a observar nesse início de texto. O primeiro é esse, que há uma diferença entre sábado e o sábado cristão, entre o sábado judeu e o sábado cristão. Mas há outras diferenças importantes, irmãos. Outros detalhes que nos fazem observar, que nos chamam a atenção. Um deles é que, embora estes homens judeus que não conheciam a Cristo, mas que conheciam muito bem o Antigo Testamento, eles permaneciam reservando um dia da semana para a sua adoração a Deus. Eles não descartaram o quarto mandamento. O quarto mandamento, que segundo o Êxodo, no seu capítulo 20, deixa muito claro que Deus deu ordens, deu mandamento para que se guardasse, se santificasse o sétimo dia. O texto diz assim, a partir do verso 8 do capítulo 20 de Êxodo: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e nele farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem o estrangeiro que mora em tua cidade. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Esse é o quarto mandamento com a sua explicação, conforme está em Êxodo. E os judeus guardavam a lei de Deus. Eles procuravam preservar os mandamentos de Deus. Nós temos que dar, irmãos, um desconto aos judeus em alguns pontos. Porque mesmo entendendo que eles se equivocavam em alguns pontos, mesmo entendendo que eles interpretavam de modo equivocado as Escrituras Sagradas em muitas passagens, e o próprio Senhor Jesus vai repreender os judeus e vai mostrar que eles não estavam interpretando as Escrituras de modo correto em muitas passagens. Embora isso seja verdade, nós temos que entender que foram eles que preservaram as Escrituras do Antigo Testamento. Foram eles que, em meio a alguns erros, permaneceram pregando o Senhor. E foi no meio do povo judeu que o Senhor levantou os profetas que pregavam a verdade do Senhor e que revelavam a palavra de Deus aos homens. E aqui está um ponto importante, a preservação de um mandamento da lei de Deus. Os judeus guardavam
o quarto mandamento, mesmo interpretando esse mandamento de forma equivocada em alguns pontos, como, por exemplo, o exagero que eles tinham na guarda do mandamento. Nos midrashes judaicos, está escrito que eles tinham cerca de 600 leis a mais para que eles não quebrassem os 10 mandamentos. Eles tinham leis para a preservação do sábado. Então, por exemplo, uma das suas leis que guarda no sábado dizia que eles não poderiam comer um ovo de uma galinha se essa galinha pôs no sábado, porque ela trabalhou no sábado. Eles entendiam assim. Claro que isso são leis que eles criaram, mas o princípio aqui é que eles procuravam preservar o sábado. Eles erraram para não quebrar o mandamento. Claro que isso é um equívoco, é um legalismo da parte deles, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o interesse que havia neles em preservar a palavra de Deus. E eles se reuniam no sábado, conforme a antiga dispensação ordenava. Todo o povo de Deus, antes da chegada de Cristo, era sujeito a guardar o dia do sábado, o 7º dia, para o culto solene a Deus, para a preservação do culto ao Senhor e do nome do Senhor. E aqui estão os judeus fazendo isso. Embora tenham sido expulsos da sua terra natal tempos atrás, eles criaram um sistema de sinagogas, ou seja, como se fosse uma igreja judaica. E nessa igreja, nessa sinagoga, eles se reuniam todos os sábados para cultuar a Deus. Por isso o texto diz que no sábado, os missionários Paulo e Barnabé entraram na sinagoga. Era um dia sagrado, era o dia da adoração, era o dia que acontecia o culto solene ao Senhor, era o dia que as escrituras eram lidas publicamente para a congregação do Senhor que se reunia ali. E mais um detalhe, irmãos. É importante destacar que até esse ponto, esses irmãos, esses judeus que estavam ali, ainda não tinham conhecimento de Cristo Jesus, da sua ressurreição e de tantas outras coisas que foram reveladas e que tinham acontecido naqueles anos passados ali, próximos ainda. Eles eram judeus e não cristãos, eles não conheciam sobre o cristianismo, eles não sabiam de uma mudança de dia, eles não entendiam sobre deixar o 7º para guardar o 1º dia da semana. Então essas coisas devem ser levadas em conta nesse primeiro momento da história da igreja, quando se trata de judeus. Mas o fato é que eles estão ali para pregar a palavra do Senhor naquele culto. O texto diz que os missionários Paulo e Barnabé, agora sem João Marcos mais presente, eles entram em uma sinagoga judaica ali em Antioquia da Psídia para pregar a palavra do Senhor. Eles se assentam, eles participam do culto judaico. Às vezes a gente consegue achar isso muito estranho, né? Mas a verdade é que o texto diz que eles tomam assento, e o texto diz em Atos que Paulo sempre fez isso. Ele sempre ia às sinagogas, aproveitando a ocasião para pregar Cristo Jesus àqueles homens e mulheres judaicos. Ele começava o seu trabalho de pregar aos gentios, pregando aos judeus. Ele iniciava a sua pregação aos judeus e depois então levava o evangelho aos gentios. Quase sempre foi assim em Atos dos Apóstolos. E aqui eles estão dentro de uma sinagoga, dois cristãos participando, observando, assentados para pregar posteriormente a palavra do Evangelho da graça de Deus. Na sinagoga judaica, irmãos, o culto começava da seguinte forma:
Geralmente o judeu, o que era encarregado dos trabalhos do dia, ele fazia uma leitura do Shema. O Shema é um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, e eles liam aquele texto que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Então, eles, em todos os cultos, recitavam o Shema hebraico para que o povo que estava ali reunido e congregado pudesse ouvir e prestar atenção na voz de Deus. Entender que o Deus que eles estavam ali prestes a adorar no seu culto era o Deus, o Senhor deles, de Israel, o único Senhor que devia ser adorado. O culto judaico começava com uma proposta da unicidade de Deus. Deus reina sozinho, Ele é o único Criador, Ele é o único Deus que existe. É um passo que os judeus dão contra toda forma de idolatria, contra toda a ideia de outros deuses. E isso era muito fundamental, em todos os tempos isso foi importante. Mas aqui no contexto que eles se encontram, no contexto também politeísta, onde os deuses romanos eram adorados, os judeus não participavam dessa idolatria, desse culto pagão, promovido pelos romanos e por outros povos, que tinham suas próprias divindades. Os judeus começavam o culto deixando claro que o povo de Israel deveria ouvir e entender que o Senhor, Deus deles, era o único Senhor. Que não havia Deus além do Deus de Israel. E que eles deveriam amar esse Deus de todo o coração. Dedicar-se a esse Deus com todas as suas forças. Buscá-lo. Crer nele. Confiar nele. Eles começavam muito bem o culto. Essa é uma verdade para nós. O Shema é para a igreja também. O apóstolo Paulo vai dizer que nem todo israelita é de fato israelita. Quando o Shema diz, ouve, ó Israel, nós podemos aplicar perfeitamente esse texto para a igreja. Nós podemos aplicar essas verdades para a igreja. Deus é o único Senhor, irmãos. Ele é o único Deus que existe. Essa verdade também é importante no nosso próprio contexto. Porque hoje mesmo o mundo inteiro está envolto a ídolos. O mundo inteiro está envolto a crendices, a deuses que não são o Senhor. Adoram obras das suas mãos. Estão inteiramente guiados e dirigidos por falsas divindades. Quantas religiões existem no mundo? Quantas crenças errôneas existem à nossa volta? Onde as pessoas suplicam a seres que não existem, a falsos deuses. O culto judaico começava com essa leitura importante do Shema. Depois, o rabino que estava à frente orava. E havia um momento de oração e de intercessão ao Deus Criador, para que Deus olhasse para Israel e abençoasse o seu próprio povo, o povo das suas entranhas, que saiu do pai Abraão. Toda aquela oração que eles faziam para relembrar a sua própria história como povo de origem divina. E isso também é verdade. Eles entendiam perfeitamente que por meio de Abrão, o Senhor, cumprindo a sua palavra e a sua promessa, fez um povo para ele. Criou um povo a partir do velho Abraão, que com quase 100 anos foi pai, cumprindo a promessa que Deus havia feito para aquele patriarca. E o povo de Israel sabia dessa história. E oravam agradecendo a Deus e pedindo a bênção, a proteção
para o povo de propriedade do Senhor, o povo judeu. Eu estou falando um pouco sobre essa questão toda da liturgia judaica, irmãos, porque esse é um assunto que nós estamos estudando aqui na igreja toda terça-feira. A gente está estudando sobre culto cristão, obviamente, sobre o culto e a música na igreja. Mas a ideia do culto, da liturgia, ela sempre tem estado presente nos cultos que nós temos realizados, aliás, nos estudos que nós temos realizados aqui nas terças-feiras. Então é importante a gente entender um pouco para a gente entender a atmosfera que Paulo estava ali sentado. O texto diz que o responsável pelos trabalhos naquela sinagoga, versículo 15 diz: depois da leitura da lei e dos profetas, eles, após a oração, liam a palavra de Deus em duas partes do Antigo Testamento. Vamos lembrar, não havia Novo Testamento ainda. E ainda assim os judeus até hoje não creem no Novo Testamento, porque o Novo Testamento revela o Messias, Jesus Cristo, a promessa do Antigo se cumprindo no Novo, mas eles não creem nisso. Mas a escritura que eles tinham em mãos é o Antigo Testamento. Então o texto diz que o rabino leu a lei, ou seja, os escritos de Moisés. Foi lido ali provavelmente o texto de Deuteronômio. Pelo que Paulo pregou, isso é uma ideia que um dos comentaristas diz, John Stott, ele diz que provavelmente pelo que Paulo prega logo em seguida, é possível que a leitura tenha sido Deuteronômio capítulo 1 e Isaías capítulo 1, pois no texto da pregação de Paulo vai fazer referência a esses dois textos, e Paulo pode ter tomado isso como uma base para iniciar a sua pregação para os judeus naquele dia. Nós vamos falar muito sobre isso no domingo que vem. Mas uma porção da lei era lida, o livro de Moisés era lido, e depois um dos profetas também era lido na sinagoga. Quando essas leituras eram terminadas, o rabino ele explicava cada parte da escritura. Essa explicação é o que nós chamamos hoje de exposição da palavra. O rabino lia a lei de Moisés e então explicava ao povo aquilo que ele tinha lido na lei. Ele começava a expor o texto lido, a explicar o significado daquela escritura para os judeus que estavam ali presentes. Depois a mesma coisa acontecia com os profetas. Eles liam um profeta, um texto profético, e iriam explicar em seguida, expondo aquele texto judaico, da sinagoga judaica, para que eles entendessem o significado daquelas palavras. Então nós temos aqui uma ideia de exposição bíblica que não vem e nem começa com os cristãos. Se a gente voltar um pouquinho lá para os livros de Neemias, Esdras, nós vamos ver que o próprio Esdras, quando ele é chamado, depois da reconstrução ali de Jerusalém, do templo, o retorno dos judeus ali do cativeiro, Esdras reúne todo o povo para ler as escrituras sagradas. E o texto diz que Esdras lia as escrituras e as explicava ao povo. Isso é exposição. E a exposição bíblica, o ensino da palavra de Deus, vem muito antes da igreja. Ela começa no judaísmo mesmo. E eles ali estavam repetindo um padrão de pregação que eles já tinham nos seus antepassados judeus. Portanto, a escritura naquele dia, naquele sábado, foi pregada e explicada pelos judeus a todos que estavam ali presentes. Irmãos, deixa eu abrir aqui um parêntese para falar sobre a pregação e a exposição da palavra de Deus. As pessoas geralmente que não estão acostumadas a uma pregação expositiva, a pregação expositiva é aquela que fica dentro do texto lido, é aquela que explica o texto lido, que fala os detalhes, traz à luz da congregação as explicações corretas, os significados corretos, trabalha em cima de uma boa hermenêutica e de uma exegese
caprichada para extrair daquele texto o sentido das palavras e o sentido histórico daquele momento. E ali ele consegue então explicar o que está acontecendo. Isso é a pregação do Evangelho. Quando nós lemos um texto como esse, começamos a explicar aos irmãos, a mostrar aos irmãos o sentido, o que significa, qual é a aplicação hoje para nós. Isto é uma exposição da palavra. E é isso que eles faziam aqui. A história da pregação bíblica tem sido uma história de exposição, salvo o período da Idade Média, onde a exposição bíblica caiu em desuso e a igreja, na verdade, naquele momento, já a Igreja Católica utilizou um método de pregação chamado o método quádruplo de interpretação das Escrituras. E ali é um método que foge completamente do que a gente chama de explicação e exposição da palavra de Deus. Eles alegorizavam muito o texto. Então o texto significava qualquer coisa que o pregador quisesse dar ao texto. Qualquer sentido que o pregador quisesse dar ao texto, ele tinha liberdade de dar ao texto esse sentido, mesmo se isso não tivesse nada a ver com o ensino correto, com o ensino proposto no texto. Isso demorou muito tempo. Mas com a Reforma Protestante, com Lutero, Calvino, Zwingli, John Knox e tantos outros nomes anônimos, a verdadeira exposição e um retorno ao método de exposição bíblica e de interpretação chamado método histórico-gramatical foi revisto na igreja, reacendido na igreja, e as escrituras começaram a ser de novo ensinadas, explicadas. Os textos começaram a ser de novo lidos na igreja e explicados em detalhes para a igreja, para que houvesse nutrição verdadeira da palavra de Deus. De lá para cá, esse método e essa pregação expositiva, ela tem tomado o seu lugar e tem crescido. Mesmo também sendo realidade que muitas igrejas não expõem o texto bíblico, preferem utilizar de outros tipos de pregação, como temática, ou tópica, ou qualquer outra semelhança, e não a exposição do texto sagrado, ainda assim a exposição nunca mais deixou de acontecer. Da Reforma para cá, a exposição faz parte da pregação bíblica da Igreja de Jesus Cristo, da Igreja do Senhor. E é a exposição e o ensino da Escritura que faz a igreja amadurecer, crescer e conhecer a Deus. Nós não precisamos na igreja de outra coisa senão o ensino da palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus. E isto chama-se exposição das Escrituras. Por isso que aqueles irmãos missionários contemplaram naquele dia. Nós não vamos julgar aqui se a exposição judaica naquele momento foi correta no seu conteúdo, na sua interpretação ou não. O texto não diz como foi a exposição, só diz que eles usaram a lei e os profetas, como era de costume ler um texto dessas duas partes do Antigo Testamento. O fato é que houve uma exposição da palavra de Deus, houve uma mostra de que a Escritura era ensinada ainda naqueles momentos primordiais da igreja em uma sinagoga judaica. Quando eles terminam de anunciar ali a Escritura, o dirigente daquela congregação, ou provavelmente pessoas enviadas por ele, se dirigem até os irmãos Barnabé e Paulo. Provavelmente eles estão com roupas que os identifiquem. Paulo, especialmente, pode ter se identificado como um fariseu pela roupa que ele usava. E eles foram questionados se não tinham nenhuma palavra, nenhum ensinamento a trazer para a congregação naquele dia.
Isso também é interessante porque havia também essa prática de, ao chegar um visitante na sinagoga e ele fosse identificado como alguém que conhecia a Escritura do Antigo Testamento, era dada a oportunidade para ele falar ao povo, levar ao povo alguma mensagem de Deus. E foi isso que aqueles homens fizeram. Eles se dirigem até os missionários e perguntam, no final do verso 15, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Eles agora têm a oportunidade de pregar e introduzir Cristo naquela sinagoga judaica. A palavra lhes é concedida e eles podem falar de Jesus. Se o John Stott está certo, e Paulo fez uso de 2 textos que foram lidos naquele dia, Deuteronômio capítulo 1, Isaías capítulo 1, ele trouxe algo além do que aquela interpretação judaica havia trazido na exposição deles. Ele trouxe Cristo aos judeus naquele dia, naquele sábado. Ele trouxe o cumprimento daquela promessa anunciada no Antigo. Ele foi lá naquela sinagoga dizer, está cumprida a palavra de Deus. A sua promessa de enviar o Messias aconteceu. Nós vamos falar sobre isso no domingo que vem, sobre a pregação de Paulo aqui em Atos 13, em Antioquia, naquela sinagoga, naquele sábado. Eu quero terminar essa manhã, irmãos, falando aos amados irmãos de mais uma aplicação concernente ao dia do sábado e ao Senhor. Já que nós expomos essa parte da Escritura, mas não aplicamos aos irmãos a questão do sábado. A lei não está invalidada. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, eles permanecem até hoje. Nós não podemos matar, porque matar é pecado, assassinar é pecado. Nós não podemos roubar, porque roubar é pecado. Nós não podemos cometer adultério, porque o adultério é pecado. Todos os pontos da lei ainda estão em vigor e ainda são reais e verdadeiros. E Deus espera o cumprimento da sua ordem, do seu mandamento, da sua palavra. E o 4º mandamento, que nos ensina a guardar o dia do Senhor, continua de pé, continua valendo. O que houve foi uma mudança de dia, porque a igreja primitiva, essa igreja do apóstolo Paulo, entendeu que, devido à ressurreição de Cristo, no domingo, no primeiro dia da semana, esse era o dia em que a igreja agora cultuava ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E todos os cultos da igreja, não estou falando agora da sinagoga, mas da igreja, eram realizados no primeiro dia da semana. E é no primeiro dia da semana que o apóstolo João tem a revelação do Apocalipse. E ele chama o primeiro dia da semana Dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor, no Antigo Testamento, era o sábado. Está escrito. Mas João aplica essa nomenclatura em Apocalipse ao domingo, o primeiro dia da semana. Quando ele está na ilha de Patmos, preso, e recebe aquela revelação extraordinária do Apocalipse, ele diz, no dia do Senhor, eu recebi esta mensagem. No domingo. E o domingo é o dia do Senhor. Nós, irmãos, nos reunimos hoje, até hoje, no domingo. Nós estamos seguindo uma tradição da igreja primitiva. Nós estamos seguindo o que nós entendemos ser a verdade revelada nas Escrituras. E até hoje a igreja cristã
guarda o domingo, o primeiro dia da semana, como o dia que deve ser santificado ao Senhor. O quarto mandamento não perdeu a sua validade. Pelo contrário, o princípio de guardar um dia permanece, que é hoje, domingo. O princípio que diz: nesse dia não trabalharás, nem tu, nem o teu filho, tua filha, o teu escravo, tua escrava, nem o estrangeiro que mora na tua casa e na tua cidade. Nesse dia não trabalharás, porque é o dia do descanso, é o dia solene da adoração, é o dia que deve ser santificado ao Senhor, é o dia do culto. Esse princípio permanece, igreja. Nós não devemos trabalhar no domingo porque é pecado, é quebra do mandamento, é desobediência a Deus. É o dia que nós devemos descansar das nossas obras e afazeres semanais, diários, e guardar a nossa força para o Senhor, para o culto, preservando a nossa própria vida para o culto a Deus. Eu sei que muitos irmãos não estão dispostos a parar as suas atividades no domingo, mas eu quero dizer-lhes que vocês estão em pecado contra Deus, se desobedecem ao Senhor. Se você não tem um trabalho essencial, como corpo de bombeiros, polícia, trabalhos hospitalar, companhia energética e tantos outros serviços essenciais, se o seu serviço não é essencial, você peca em desobedecer o mandamento de Deus. Da mesma forma que você peca se adulterar, da mesma forma que você peca se roubar, você quebra o mandamento. Se você não guarda o mandamento que diz: santifique este dia, o sábado do Senhor, o domingo cristão, o sábado cristão, que é o domingo, você peca, irmãos, contra Deus. O mandamento persiste, está de pé, a ordem de Deus continua valendo. Eu quero chamá-los à obediência, mediante a palavra de Deus, a reverem isso e a guardarem esse dia, não para vocês mesmos, não para fazerem o que vocês gostam de fazer, não para os seus próprios prazeres, mas para Deus, mas para o Senhor que os chamou para a vida eterna. Santifiquem o domingo, preparem-se para o dia do culto, o domingo. Reservem suas energias para o domingo. Orem anteriormente para que Deus nos dê alegria no domingo, para que Deus nos dê saúde no domingo, para que vocês possam estar na igreja adorando ao Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, glorificando o seu nome, recebendo a sua palavra, recebendo a instrução, o reto ensino, irmãos. E como eu tenho prazer em ler a literatura puritana, porque ali nós encontramos uma igreja, um momento histórico que a igreja preservava esse mandamento e cresceu e se fortaleceu, e é uma época marcada como uma época de homens de fé, de vida piedosa diante de Cristo. E eles preservavam o dia do Senhor, o domingo. Não era dia de brincadeiras, não era dia de prazeres, não era dia de caçada, eles gostavam muito de caça. Não era dia de esportes, era dia de culto, era dia de vida piedosa em Cristo Jesus, era dia de oração, de preservação. Eu quero dizer aos irmãos que esse princípio existe hoje, tem que estar hoje ainda valendo e obedecido por nós, pela igreja. Não é fácil, irmãos. Não é fácil
a igreja comprometesse a preservar isso. Porque a igreja vive no meio de um fogo cruzado. E toda a folga que o mundo dá, e que o sistema que nós estamos inseridos concede aos homens, é no domingo, no dia do Senhor. E você só tem esse dia para fazer tudo que você quer fazer, para descansar, para viajar, para fazer suas festas, para as suas viagens de férias, de prazer, de tudo. As pessoas usam domingo. Mas eu quero encorajá-los a dizer que há uma outra saída. E vocês podem fazer as mesmas coisas em outros dias da semana, se desejarem, se quiserem obedecer a Deus. Por que nós não podemos obedecer a Deus nesse mandamento, mas podemos obedecer ao patrão? Quem é o Senhor de tudo? Quem é o Senhor do patrão que nos emprega? Por acaso não é o Deus, o Senhor que estabeleceu a norma e o mandamento para preservar e santificar este dia? Por acaso nossa fé não é tamanha que possamos acreditar que o Senhor nos abençoará e não deixará faltar nada para nós se formos obedientes e guardarmos este dia e não trabalharmos? Esse princípio é tão extraordinário, meus irmãos, que até mesmo na colheita do maná, quando o povo de Israel saía para colher o maná, todos os dias Deus mandava lá no deserto, Ele mandava comida para o povo. Mas na sexta-feira a ordem de Deus era: colham o dobro, para que vocês não apanhem maná no sábado e esqueçam de santificar este dia. Na sexta-feira os israelitas levavam 2 sacolas para colher o maná, para que eles comessem na sexta, e no sábado o alimento já estivesse colhido em suas tendas. E nós não podemos obedecer a Deus nisso? Podemos, irmãos. Muitas vezes não temos a vontade de fazer, ou a coragem de fazer, porque não cremos que Deus há de nos sustentar. Por uma vida de fidelidade exige isso. Deus quer tanto que você seja fiel à sua esposa, que você não roube, como Ele quer que você santifique o 4º mandamento, este dia que Ele separa no 4º mandamento, o sábado cristão, que é o domingo, o primeiro dia da semana. Guardem com mais seriedade essa ordem de Deus, este mandamento, porque eu posso garantir a vocês que o Senhor há de cobrar-nos pela quebra desse mandamento, especialmente porque vocês são avisados e persistem na desobediência. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Hoje o Senhor nos ensinou sobre a exposição da Tua palavra. O Senhor nos ensinou, meu Deus, sobre a guarda do dia do Senhor. E são 2 grandes verdades que nós devemos preservar: o ensino das Escrituras e a preservação do mandamento 4º da Tua lei. Dá-nos, Senhor Deus, uma vida piedosa e santa, de modo que o temor do Senhor esteja em nossa alma, para não fazermos nada que vá de encontro à Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.